Meus queridos jovens, como é que estão vocês? Eu estava aqui esperando esse encontro para revisarmos esse assunto tão importante no nosso cotidiano. Portanto, nós da equipe de Geografia estamos com vocês, professores, alunos, toda a equipe da mediação tecnológica, sempre para fazer o melhor. E nessa aula 36.2, nós iremos revisar este assunto que está presente no nosso cotidiano, está no meu lugar, está na minha região, está no meu estado, está no meu país, está no mundo, que é justamente falar da população. E quando nós falamos de população, é muito importante falar da população na Terra. Para falar de população na Terra, eu preciso entender alguns conceitos de população. Portanto, quando eu falo da população da Terra, eu posso falar da população relativa. Eu posso falar da população absoluta. Eu posso falar de países povoados, países pouco povoados. Tudo isso está relacionado a conceitos básicos. Portanto, veja só, população absoluta é o total. Qual é o município de Rondônia que você mora? Isso é lugar. O seu lugar, qual é a população absoluta? Agora, busque aí no Google, por favor, a população relativa. Como é que eu vou fazer, professor Arimatea? Você vai pegar a área do seu município, que é a densidade demográfica, é a população absoluta dividido pela área. O seu município tem 400 mil habitantes, como é o caso de Porto Velho. Aqui tem mais de 500 mil de habitantes. Só que o município de Porto Velho tem uma área muito grande. Com isso, ele vai dar uma densidade demográfica bem baixinha. Mas se eu pego um município pequeno, vou pegar um exemplo de um país, de um estado-nação. Israel. Procura no mapa aí, Israel. Procura a população absoluta de Israel. E procure a densidade demográfica de Israel. Está tudo calculado aí, super fácil. Por quê? Porque o estado de Israel tem uma área menor, metade do município de Porto Velho. Eu não falei do estado de Rondônia. Eu falei do município de Porto Velho, portanto, o estado de Israel, estado-nação, país, Israel é pequenininho, mas tem uma população absoluta grande. E essa população absoluta faz com que ele seja um país populoso e, ao mesmo tempo, um país povoado. Entendeu? A China é um país populoso, ao mesmo tempo, um país povoado. O Brasil é um país populoso, mas é um país pouco povoado, porque tem uma baixa densidade demográfica, uma pequena quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Os estados brasileiros, São Paulo tem uma grande população absoluta. Roraima tem uma pequena população absoluta. O estado do Amazonas tem uma população absoluta muito maior do que a de Roraima, ó. Mas o estado do Amazonas tem uma grande área, por isso que a densidade demográfica do estado do Amazonas é muito pequena. O Rio de Janeiro tem uma grande população absoluta, mas tem uma área pequena, por isso que o Rio de Janeiro tem uma densidade pequena. E claro, veja só, falei 4 conceitos, tá? População absoluta é o total, população relativa ou densidade demográfica, quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, tá? O país pode ser populoso se tiver uma grande população absoluta, o país pode ser povoado se tiver muitos habitantes por quilômetro quadrado. Temos outros conceitos, como por exemplo, crescimento vegetativo. Esse crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Esse crescimento vegetativo pode ser positivo quando a taxa de natalidade é maior do que a mortalidade. O crescimento vegetativo pode ser negativo quando morre mais do que cresce. Ele pode ser chamado de crescimento vertical, porque aumenta a população do mundo. Já as migrações, a taxa de migração
é a diferença entre quem sai e quem entra, é um crescimento horizontal. Não aumenta a população mundial. Portanto, a população mundial pode crescer de duas maneiras. Não. População mundial, não. Ah, muito bem. População mundial só cresce através do crescimento vegetativo ou crescimento natural, que é natalidade e mortalidade. Agora, a população de uma região, como o nosso estado de Rondônia, esse nosso estado veio muita gente de outras regiões, portanto, a outra região que ele saiu, como o Arimateia saiu, de lá o Arimateia é um emigrante. E em Rondônia ele é um imigrante, portanto, numa região diminuiu, na outra região aumentou. Tudo bem? Esses são os conceitos. Outro conceito ainda, tá? Os fatores demográficos, tá? Os fatores demográficos que vão influenciar para a população crescer são questões socioeconômicas. Observe, países ricos como o Japão têm uma grande expectativa de vida porque esses fatores demográficos influenciam no seu crescimento populacional. Países como os que têm no continente africano, que são muito pobres, têm um grande crescimento populacional, portanto, positivo. Ainda tem mais. Esta população vai levar em consideração a fatores como alimentos, a fatores naturais, a fatores socioeconômicos, a entrada da mulher no mercado de trabalho, o avanço da medicina. Tudo isso faz com que a população do mundo tenha crescido e hoje nós temos 7,6 bilhões de habitantes no planeta Terra. 7,6. Desses 7,6 bilhões, a maior parte está no continente asiático. Portanto, agora eu deixo vocês com o seu colega de lado, com a sua colega, procura dela, saber quantos filhos ela quer ter, tá? Ela define a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulheres, e faz o exercício que nós iremos corrigir, e com certeza ninguém errar nada, tá? Tchau, fui! Vamos ao exercício, meus filhos! Vamos fazer o exercício para ver como é que vocês estão. Beleza? Questão número 1. Existem duas formas principais de abordar o quantitativo populacional em um espaço. De um lado temos as taxas D, que representa o número de habitantes por quilômetro quadrado. De outro nós temos as taxas D, que estão relacionadas ao número de habitantes, dependendo do tamanho. A alternativa que completa corretamente as lacunas acima são densidade demográfica e população absoluta. Veja lá, volta lá para você ver, completa lá. Existem duas formas principais de abordar o quantitativo populacional em um espaço. De um lado temos as taxas de densidade demográfica, que representa o número de habitantes por quilômetro quadrado. Densidade demográfica. E do outro lado nós temos a população absoluta. Vamos lá? Portanto, vocês acertaram. Parabéns. Ok? Vamos a número 2. A número 2 diz: a taxa de fecundidade no Brasil passou por muitas modificações no decorrer das últimas décadas. A respeito de densidade, na alternativa incorreta. Em 1960, a taxa de fecundidade era de mais de 6 filhos por mulher e foi reduzindo de forma gradativa. Está certo, as mulheres tinham muitos filhos, porque a maior parte da população brasileira morava no campo, precisava de muita mão de obra para trabalhar no campo. 5,8 era em 1970 o número de filhos por mulher em idade fértil no Brasil. Idade fértil é a taxa de fecundidade. Observe que vai diminuindo, portanto está correto. A taxa de fecundidade atual é 2 vezes maior que a registrada em meados do século XX do país. Aí não tem mais graça para fazer mais nada, essa questão está totalmente errada, tá? A partir de 2006, a taxa de fecundidade caiu para 2 filhos por mulher. Média essa baixa necessária para a reposição populacional. Por que 2 é baixa? Porque
leve em consideração que tem um pai e uma mãe. Morreu o pai e a mãe. Ficou 2 filhos, portanto não aumentou nada. A partir de 2006, as taxas aumentaram, causando pelo aumento da violência. A partir de 2006, as taxas aumentaram, causado pelo aumento da violência. Que taxa é essa? As taxas de mortalidade, tá? Escreve aqui, mortalidade, tá faltando isso, ok? 3. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar às próximas décadas a 30% da população total, graças ao avanço da medicina e da ciência. A população está vivendo cada vez mais. Isso ocorre em função do declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. Aumento da natalidade, não. A natalidade está diminuindo. Crescimento vegetativo e aumento da taxa de natalidade está fora de novo. Aumento da longevidade está ok, crescimento vegetativo está fora. Declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade, tá? Também está fora. Portanto, a resposta que nós temos aí, declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. 4. Quando nos referimos à população de um país, por exemplo, podemos considerar os conceitos de populoso e de povoado, que envolvem, respectivamente, as noções de população absoluta e população relativa. A população relativa de um país refere-se ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Densidade demográfica é igual a habitantes por quilômetro quadrado. B. Número de habitantes com o mesmo padrão cultural, está fora. Total de população feminina. Quantidade de pessoas que nascem a cada grupo de 1.000, está fora. Número total de habitantes também está fora. Portanto, letra A é a resposta. O Enem, o quadro abaixo, nos mostra a taxa de crescimento natural da população brasileira nos séculos. Olha só aqui, gente. Isso é fonte do IBGE, ó. Taxa anual de crescimento natural, ó, 2,4. 1950-60, 2,9. Observe que aumentou. Aqui, ó, 2,89 já diminuiu, tá? Aqui aumentou, ó. Aqui agora vem diminuindo, ó. Vem diminuindo, vem diminuindo. E aí o que é que você tem por à frente? Analisando os dados, podemos caracterizar o período entre, é só observar a tabela e ver a resposta, entre 1950 e 1970, como de nítida explosão demográfica, ou seja, aqui, ó, aqui é onde tiveram os maiores crescimento populacional. Tudo bem? A resposta era só analisar o gráfico e mandar ver. Nessa resposta, eu tenho, aqui pelos meus dados, 100% de acerto. O sumiço dos bebês. Para um número cada vez maior de países, o problema não é ter gente demais, mas ter de menos. E aí, ó, a Chades parece com a questão de Enem, certo? Portanto, o que é que nós vamos ter agora? Apresenta os principais problemas resultantes da diminuição da taxa de natalidade em alguns países desenvolvidos. O que é que nós temos por à frente? Aumento da proporção de pessoas idosas na estrutura da população, com consequente aumento dos gastos previdenciários. Tá? Ocorre a redução do número de jovens no mercado de trabalho. Esses jovens no mercado de trabalho, vai faltar mão de obra, está ocorrendo na Europa. Tá? Esses fatores, hoje, têm uma representatividade muito grande nos países desenvolvidos que foram a base da Revolução Industrial. Na cidade é muito caro criar as crianças. As mulheres precisam trabalhar, precisam estudar. Isso faz com que cada vez mais o número de filhos por casais vão diminuindo. E o que acontece? Vocês, meus queridos jovens, quando estiverem com a faixa etária dos 58 anos, como o professor Arimateia, vocês vão observar que o Brasil, por exemplo, vai ter uma grande quantidade de idosos.
e vai ter uma pequena quantidade de jovens. Isso são planejamentos que têm de ser feitos, por isso que tem o recenseamento. Tudo bem? Mas nós iremos ainda falar em outras aulas. Agora eu quero agradecer o grande arquiteto do universo, agradecer a vocês, a professores, a vocês alunos e, claro, um grande abraço, porque essa matéria é 10, essa matéria é super fácil. Até o nosso próximo encontro.